Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 18, a última aula da apostila número 1. Estamos na página 48 e vamos falar de tabela periódica. Então, como aconteceu a organização dos elementos químicos? Esse aqui é o lindo Mendeleev, tá? Mendeleev, ele era amigo da Marie Curie e do Pierre Curie. E eles conheciam mais ou menos uns 30 elementos. Ele é russo, o nome dele é Dmitry Ivanovich Mendeleev. E daí lá em 1860, ele começou a destruir os azulejos da casa dele, pintava, tem foto, tem registro dessas lajotas, que ele escrevia na lajota e organizava no chão da cozinha dele como ele entendia a propriedade dos elementos químicos. E com isso, estava tendo a revolução industrial e crescimento tecnológico, e eles precisavam descobrir esses novos elementos químicos para ajudar na indústria. Aí o Mendeleev viu que conseguia organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa. E percebeu que na vertical eles tinham propriedades químicas semelhantes. Aí o Mayer corrigiu algumas coisas da tabela periódica do Mendeleev e eles dois estipularam... o Moseley, esse aqui. O Mayer, que ainda tem o copo, tem material no laboratório que também é assim... eles estipularam a lei da periodicidade. Eles perceberam que de tempos em tempos acontecia uma sequência lógica tanto na horizontal quanto na vertical, que é a lei da periodicidade, tá? Isso cai no vestibular. Aí essa é a tabela periódica atual, mas fica aqui a dica para vocês fazerem a pesquisa da tabela periódica de Mendeleev, tá? Então, vamos ver os elementos químicos. Procurem os elementos químicos que vocês conhecem, já para vocês localizarem eles. Aqui eu já fiz uma marcação na minha tabela periódica para vocês verem o núcleo do planeta Terra, ferro, cobalto e níquel. Aqui tem o sal de cozinha, o cálcio do leite, aí tem o cobre, o zinco, a prata, o ouro, o mercúrio, o crômio, tá? Procurem para vocês verem o oxigênio, o fósforo, o enxofre do núcleo do vulcão, o polônio, que é radioativo. Todos os que tiverem esse símbolozinho aqui é porque são radioativos, tá? Vocês percebam bem a tabela periódica, comecem a se familiarizar, vejam os símbolos com as cores, vejam a legenda, vejam como é sólido, líquido, gasoso, a distribuição dos itens, aonde estão, isso aqui é chamado de notação científica, né? A massa dele, a distribuição eletrônica nas camadas, o símbolo, as propriedades específicas dele, o nome do elemento químico, o número atômico do elemento químico, que é a posição dele na camada. Então, se você for ver o número 101, ele tem que estar aqui, ó, 87, 88, 80, do 89 ao 103, se chama actinídeos, que são esses aqui, ó. E aqui dentro deste quadradinho vai do 57 ao 71, que é a série chamada de lantanídeos, tá? Aqui, ó, tá o urânio enriquecido para fazer a bomba atômica. Daqui para cá são chamados de transurânicos. Isso tudo vocês têm que saber para o vestibular. Aí, essa organização aqui
Ela está descrita aqui. Então, o que acontece? Agora, em 2020, são 118 elementos químicos organizados em ordem crescente de número atômico na linha horizontal, e em colunas são chamadas famílias, estão de acordo com as suas propriedades químicas e de acordo com o último número de elétron da camada de valência ou da camada que cede, compartilha, né, recebe. Então, esses números aqui em cima são de valência, tá? Então, assim, ó, todo mundo que está nesta coluna aqui tem 2 elétrons na última camada. É mais fácil você perder 2 ou receber 2? É mais fácil você perder 2. Então, eles têm 2 elétrons sobrando. Todo mundo que está aqui tem 1 elétron sobrando. Daqui para cá, eles têm faltando. Então, esta família aqui, ela é café com leite. Tanto faz doar quanto receber. Aqui tem 3 sobrando. Aqui faltam 3. Aqui faltam 2. Aqui falta 1. E aqui é 0, não falta nada. Então, esta galera aqui é chamada de gases nobres. E eles são monovalentes, eles não se misturam na natureza, ou se misturam muito dificilmente. Monovalentes. O que isso significa? Que eles só reagem com eles mesmos, que eles só acontecem com eles mesmos. Por que eu quis fazer essa anotação agora aqui? Já perceberam o motivo pelo qual toda vez que a gente escreve o elemento químico oxigênio, a gente bota o O menos 2, porque tá faltando 2 para ele, porque ele tá na família 6, o sonho dele é chegar em 8. Então, para chegar em 8, faltam 2. Quando a gente escreve o gás oxigênio, a gente coloca o 2 aqui embaixo. Isso significa que tem 2 átomos de oxigênio compartilhando esses 2 elétrons para poder existir, tá? Que depois a gente vai ver esses tipos de ligações químicas. Então, vão se familiarizando com a tabela periódica. A partir de agora, a professora vai começar a fazer valendo meio ponto na média. Vou começar a fazer perguntas para vocês poderem aumentar as médias de vocês e irem com a tabela periódica decorada para o 2º grau, para o ensino médio, porque é fundamental para a sobrevivência de vocês lá, tá? Então, como a gente já estava vendo, nas linhas horizontais da tabela periódica, é o número de camadas eletrônicas que eles têm. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui tem 3 camadas eletrônicas. Todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui tem 5 camadas eletrônicas na distribuição eletrônica. Tá? Isso já facilita um monte montar esquema para fazer a prova do vestibular do Enem. Então, olha só. O magnésio, o símbolo dele é Mg, ele tem número atômico 12. Aí você tem que saber aquelas formulinhas para a prova. O número de prótons é igual ao número de elétrons, o número atômico é igual ao número de prótons e a massa dele é o que está no núcleo, portanto, os prótons e os nêutrons. Então, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico,
Todos esses valores são 12. Como é que distribui na camada eletrônica? 2, 8 e 2. Significa que tem 2 na última camada e que tem 3 camadas. Então, eu sei que ele está na segunda coluna, na terceira linha. Daí, eu vou lá na tabela periódica, na segunda coluna, na terceira linha e encontro o magnésio, tá? Então, assim você tem, por isso que você tem que saber a tabela periódica de cor. Depois eu vou dar umas musiquinhas para vocês criarem para poder decorar. Na vertical, então, é o número de elétrons na última camada, como eu já mostrei aqui, né? Algumas famílias, elas têm nomes especiais devido às suas propriedades químicas e por uma questão organizacional. Então, todo mundo que está na família 1, aqui, todo mundo que está na primeira coluna, que tem um elétron na última camada, é chamado de metal alcalino, tá? Daí aqui tem a legenda. Então, tudo que está em azul é metal. Então, a primeira coisa que você tira do princípio da tabela é que a maior parte dos elementos químicos descobertos até então são metais. Depois, em amarelo, eles são chamados de não metais, semimetais, tá? Porque eles têm algumas propriedades dos não metais e algumas propriedades dos metais. Então, eles também são chamados de semimetais. Os verdes são os gases nobres. E o hidrogênio, ele não está em primeiro lugar na tabela periódica, ele está fora da tabela periódica. O hidrogênio, ele é um elemento químico au concours, ninguém consegue decifrar nada do hidrogênio, então ele está fora da tabela periódica, tá? Aí depende da linha do cientista também, se você for procurar bibliografias na internet, você vai ver que tem gente que diz que é o primeiro, tem diz que está fora, e tem diz que tá dentro e tá fora. Então, o primeiro grupo são chamados metais alcalinos, o segundo são os metais alcalinos terrosos, esses aqui estão relacionados com a terra, com solo. Depois vem a família do boro, que é essa aqui, bate o sino, geme assim, sábado tem polenta. Esses são os elementos bate, o sino, geme, assim, sábado tem polenta. Essa é a família do boro. Aí depois nós temos a família do carbono, que são esses aqui. Depois temos a família do nitrogênio. Daí temos os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Esses nomes estão todos aqui, tá? Os que estão em azul, a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, são chamados de representativos, porque eles representam a tabela periódica, a quantidade do elétron de valência. E esse outro meiuca aqui, que está marcado aqui em vermelho, eles são os elementos de transição, porque eles não existiam antes, eles foram surgindo, foram descobrindo, foi feito o estudo posterior, eles estavam fora da tabela periódica, tá? Eles se encontram nas linhas de baixo junto com os lantanídeos e os actinídeos. Então, a tabela periódica nessa organização de metais, não metais, gases nobres e hidrogênio, que é o que traz a apostila. Tem que tomar cuidado quando você comprar a tua tabela periódica na papelaria para o vestibular, para a prova do Enem, para estudar para o 2º grau. Você tem que ver o que traz, a classificação que o autor traz. Você tem que ver no rodapé da tabela periódica a atualização da tabela periódica. Se a tua tabela periódica tiver feito em 2011, ela é diferente da tabela de 2018, por exemplo, porque já tem descoberta de novos elementos. Então, tem que prestar atenção na sua tabela periódica, tem que ler.
Então, a capacidade dessa divisão aqui de metais e não metais é na capacidade de condutibilidade, ductibilidade e maleabilidade, que estão descritos aqui no quadrinho. Lição de casa para a aula 19, correção dos exercícios, da página 51, 52. Aqui tem a tabela, a primeira tabela que eles acham que é do mundo, que a gente não sabe se já descobriram mais alguma coisa. Terminando aqui já está marcado mais um Google Forms, oh my God, que é a segunda prova que eu vou enviar para vocês. Então, essa aula vai ao ar no dia 17, no dia 19 tem a correção da aula e no dia 20, 19 ou 20, eu lanço a prova do Google Forms, tá bom? Segunda nota do bimestre. Um beijo, fiquem bem e até a próxima.